Se até o Japão está tendo que correr para evitar um choque de energia, então o problema é muito maior do que parece. Nas últimas semanas, a crise no Oriente Médio expôs um ponto fraco que o Japão nunca conseguiu resolver de verdade: a dependência externa. E aqui está o tamanho disso. O Japão depende do Oriente Médio para cerca de 95% do petróleo bruto e ainda depende da região para parte do gás natural liquefeito. E uma parte importante desse fluxo passa por um gargalo perigosíssimo, o Estreito de Hormuz. Ou seja, quando a tensão sobe naquela região, o Japão sente quase imediatamente. Só que o mais interessante é o seguinte: o Japão não entrou em colapso. Não houve apagão generalizado, mas as medidas que o governo começou a tomar mostram que o risco ficou real. Primeiro, veio a resposta de emergência. O país começou a liberar estoques de petróleo. Em 16 de março, liberou 15 dias de reservas privadas. Depois, a partir de 26 de março, partiu para cerca de um mês de reservas nacionais. Ao mesmo tempo, buscou rotas alternativas e cargas fora de Hormuz, inclusive com apoio de parceiros como Arábia Saudita, Emirados e Estados Unidos. Isso, por si só, já seria um sinal forte. Mas teve uma decisão ainda mais simbólica e mais polêmica. O Japão afrouxou por um ano as regras para aumentar o uso de usinas a carvão menos eficientes. Traduzindo de forma simples, para economizar gás e reduzir o risco de faltar geração, o país aceitou usar mais carvão. Sim, justamente o Japão, um país que vive falando em transição energética, teve que dar um passo para trás para evitar um problema maior. Agora, a estimativa é poupar cerca de 500 mil de toneladas de gás natural liquefeito. Isso representa mais de 10% do volume ameaçado. E é aqui que muita gente entende errado essa crise. Ela não é só uma crise de geração elétrica, ela já virou crise econômica, porque segurar energia cara custa dinheiro, muito dinheiro. O governo japonês está usando subsídios para tentar conter os preços dos combustíveis. Só que a conta mensal desses subsídios já subiu para algo entre 500 e 600 bilhões de ienes, e cerca de 800 bilhões de ienes das reservas já foram consumidos. Ou seja, não é só pressão no sistema de energia, é pressão no orçamento, é pressão nos preços, é pressão no consumo, é pressão nos lucros das empresas e é pressão nas cadeias de suprimento. Agora vem a parte mais importante de toda essa história. O Japão sabe que não pode viver eternamente apagando incêndio. Por isso, o movimento estrutural já começou. O país está tentando reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados e acelerar duas frentes: nuclear e renováveis. Esse novo rumo ficou claro no 7º Plano Estratégico de Energia, aprovado em fevereiro de 2025, e isso já começou a aparecer na prática. Até março, 15 dos 33 reatores operáveis já tinham sido religados, e a retomada de Kashiwazaki-Kariwa virou um símbolo dessa mudança. Então a leitura certa não é que o Japão está quebrando, a leitura certa é outra. O Japão está mostrando ao mundo o preço de depender demais de energia que vem de fora. A crise atual não é exatamente um apagão imediato, é uma combinação muito mais perigosa: dependência externa, choque geopolítico, inflação de energia, pressão fiscal e recuo tático para fontes mais sujas, como o carvão. O problema de fundo continua o mesmo. O Japão ainda não construiu independência energética suficiente para absorver choques globais sem pagar um preço alto. E talvez essa seja a parte mais desconfortável de todas. Um dos países mais avançados do mundo ainda não conseguiu blindar a própria energia. E quando até o Japão precisa correr, liberar estoques, bancar subsídios bilionários e voltar ao carvão, o recado fica claro. A crise não começa quando a luz apaga, ela começa quando um país percebe que depende de mais do que não controla. E é exatamente isso que o Japão está descobrindo agora.